Como já se não bastasse a falta de políticas públicas, a juventude do Santa Filomena ainda tem que enfrentar a criminalização promovida pela mídia. Mas aqui, isso não está dizendo nada. É nas ONGs, coletivos e movimentos que a moçada por aqui realiza ações e garante aquilo que deveria ser dever dos poderes públicos. Então fiquem agora com a juventude do Santa Filomena, que está sempre resistindo e firme na luta. Eu sou Léo Silva, morador, nascido e criado aqui na comunidade de Santa Filomena, no Grande Janguruçu. Além de ser escritor, também sou fotógrafo, e atualmente uso muito a nomenclatura de documentarista, porque dentro da fotografia eu trago um pouco mais da minha comunidade, do meu bairro, desde a minha primeira exposição, que é Simplicidade, que é uma exposição que traz ali um pouco sobre as outras comunidades que compõem esse bairro. E depois tem a segunda exposição, que é sobre os Meninos de Deus, que faz parte aqui da comunidade de Santa Filomena. Dentro desse processo, todos os meus trabalhos, seja de pesquisa, seja de escrita, seja de fotografia e documentários, estão tudo trazendo um pouco do Janguruçu, e atualmente estou ficando muito na minha comunidade de Santa Filomena. Desde 2010, o meu que já tinha um apego muito forte com fotografia, já pegava pequenas câmeras para fotografar, mas não tinha um acesso para edição, e esses materiais muitas vezes ficavam com os movimentos sociais, Então esse material meio que se perdeu, Mas em 2015, a partir do momento que eu participo dos cursos, da Rede Cuca, eu consigo me focar um pouco mais nisso, Então 2015 foi um ano em que eu fiz tanto curso de fotografia como curso de audiovisual e que hoje eu sigo nesse caminho, Assim, já tem um fotolivro publicado, junto com o Thales Asgon, que é o Sarau 2, como exposições que já tem rolado, e dentro desse processo a gente tem conseguido desenrolar algumas coisas referentes, não só a imagem, mas também de narrativa, de imagem, som e imagem em movimento, Na verdade, eu não esperava que realmente eu fosse ser um fotógrafo, Assim, eu acho que por participar de movimentos sociais, por conhecer tantas outras pessoas, esse encontro com a imagem, me fez caminhar para outros espaços, por exemplo, eu estive fotografando durante os movimentos sociais diversos locais e essas pessoas foram me conhecendo, e em 2017, eu recebi um convite para fazer uma exposição que é a Simplicidade, que foi um convite da Larissa, e dentro dele, logo depois eu ganho o edital Ação Jovem. Então a partir daí a fotografia foi se encaixando, porque o meu foco era o audiovisual e que no caso está tudo linkado, e tudo mais, mas dentro desse processo a fotografia acabou ganhando a maior trilha na história, que até hoje eu sigo, hoje em dia a gente consegue organizar outros eventos, No Dia Mundial da Fotografia do ano passado a gente organizou um fotozine, e nesse ano a gente organizou uma fotoconferência, Então são coisas que a gente não esperava que eu seguisse, no caso, Eu não esperava que eu fosse seguir o ramo da fotografia, mas que hoje eu sigo dentro desse processo, Assim, seja fazendo imagem, sendo organizando o processo voltado à imagem, Sou nascido e criado em Santa Filomena, Atualmente, por buscar essa pesquisa, eu tenho e por vivenciado, todo o meu momento de criança, adolescência e juventude aqui dentro, eu venho conhecendo um pouco mais da minha história, Eu acho que da minha no sentido geral, que aí pega toda a comunidade, que vem a partir do meu vizinho, da minha vizinha. Então, estou fazendo esse processo de pesquisa para entender melhor como é que surge o Santa Filomena, A gente sabe que boa parte da população que está aqui são pessoas que vêm dos interiores, que vêm desse processo de ocupação de terra, Por exemplo, nos anos 90, antes daqui ser esse grande local que hoje é o Santa Filomena, aqui era uma grande ocupação, Que no caso, era terras privadas, e tudo mais, em que a prefeitura chegou a comprar esse material, no caso, essas terras, Dentro desse processo também tem a ligação das SEBs, que ajudavam as famílias, e tudo mais, tinha uma ligação muito forte e que a partir daí eles conseguiram desenrolar algumas coisas para a construção dessas casas, Que aí as famílias conseguiram desenrolar os mutirões, e tudo mais, que hoje resulta no Grande Filomena. E buscar essa história, que é a coisa que eu tenho buscado muito hoje atualmente, me faz entender o meu processo de vida, Essa construção coletiva, essa questão familiar, E é isso também, eu acho que é a grande importância de estar fazendo meu trabalho sempre voltado à minha comunidade, Não só de fazer, mas de trazer também, Porque as imagens, as fotografias, os documentários têm sido voltados para essas pessoas que estão aqui, mas também sendo exibidas para elas primeiros, Porque querendo ou não, exige a questão, Ao menos eu vejo, pelo menos, que tem que ter a aprovação delas, Porque é a imagem delas, E dentro desse processo, estar produzindo sobre o Santa Filomena a partir de uma história que a gente sabe que não vai ser escrita por outras pessoas e que muitas das vezes, se for escrita, vai ser para algum trabalho de conclusão de curso, que vai ficar só na universidade,
cidade e tudo mais, né? E escrever voltando pra gente, né? Esse material que volte pra gente e surgindo a partir da gente, a gente consegue conhecer e mostrar uma outra Filomena, uma Filomena real, escrita, né? Sem aquele teor, né? Que os programas policialescos fazem, né? Hoje o Santa Filomena tem em média 60 mil pessoas, né? Vivenciando essa comunidade. E dentro desse processo a gente só tem 2 locais onde são áreas de lazeres, né? Que aí é o Campinho do Cajueiro, que hoje virou Marinha, né? Temos também, né, o Campo do Curitiba, que é o maior campo da comunidade, onde tanto os jogos veteranos, né, como a juventude ocupa, né, a partir dos projetos sociais também, né, como os Meninos de Deus, o projeto Olhando para Frente, né? Então são os únicos 2 espaços da comunidade de lazer que temos, né? Mas dentro desse processo, né, a gente tem visto que as pessoas têm buscado outras coisas também, né, de se construir, né? Há um tempo atrás estava com a questão da biblioteca comunitária, né, a partir do próprio Profeta, né? E essa juventude, a partir desses projetos sociais, né, como os Meninos de Deus Olhando para Frente, eles não participam só a partir do esporte, né? Eles mesmo, né, o próprio Paulo Shoa, por exemplo, traz outras pessoas para trocar uma ideia, né, formações, né, e tudo mais. Então, é um caminho bem longo, assim, né? Querendo ou não, né, a gente sabe que dentro desse processo a gente tem um teor, né, que é trazido pela mídia, que às vezes, né, acaba violentando muita gente. Então, essas histórias acabam sendo apagadas, né? Mas que essa busca, né, a partir desses projetos sociais, dessas pessoas que articulam a comunidade, a gente tem buscado, né, trazer uma outra juventude, né, uma outra perspectiva, no sentido de mostrar mesmo, assim, porque muitas vezes o que é mostrado não é o que é real, né? E a gente tem buscado mostrar o que é real a partir da gente. A gente tem uma história de vida bem longa, né? E se você quiser conhecer o Santa Filomena, né, o meu trabalho, né? Mas eu acho que a parte principal é você conhecer sua própria área, sua própria comunidade, sua própria história, que a partir daí você consegue ter uma relação com as outras comunidades também. Então, parta de você primeiro e depois da gente. O Conselho Nova Vida é uma organização social que presta atendimento a crianças, adolescentes e famílias no bairro Santa Filomena. O projeto desenvolve ações de promoção e defesa dos direitos humanos, além de vários projetos na área da saúde. Para acompanhar a atuação do Conselho Nova Vida, acesse facebook.com/Conselho Nova Vida.